E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa eu falar uma parada aqui. Pra você que não me conhece, de repente tá chegando agora no canal, ou chegou esses dias. O canal do Negão é um canal de família. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um conservador. Como conservador, eu quase que obrigatoriamente eu tenho que ser de direita, porque é com a direita que normalmente fecha os pensamentos que eu tenho. Mas muitas vezes eu também fecho com alguns pensamentos do pessoal de esquerda. Sabe por que eu consigo fazer isso? Porque eu consigo dialogar, eu consigo trocar ideia. No meu canal eu nunca fui fã de alimentar os fanáticos. Eu acho que isso é extremamente prejudicial, alimentar os fanáticos, certo? E eu tive essa oportunidade de alimentar os fanáticos quando estava prestes a acontecer o primeiro turno das eleições. Eu fiz um vídeo falando assim, por que negros votam em Bolsonaro? Naquela época ali eu ganhei 20 mil inscritos assim, ó. E ali eu vi uma via entendeu? Ali eu estava numa encruzilhada, eu ia falar via de mão dupla, mas está errado. Ali eu estava numa encruzilhada onde eu pude escolher se eu continuava do jeito que eu sou ou se eu me vendia para fazer só conteúdo para os fanáticos. E eu nunca fui assim. Aqui no meu canal eu sempre prezo pela educação, eu sempre prezo pela troca de ideias, e eu vivo dizendo que não é para você pegar o que eu falo, aliás, que é para você pegar o que eu falo, misturar com alguém que fala exatamente o oposto, e aí você chocar a sua própria ideia. Eu não estou aqui para que você seja um seguidor fanático do canal do Negão, entendeu? É por essas e outras que eu nunca fui um bolsonarista, eu sempre fui um antipetista. E sabe por que eu sou um antipetista? Porque eu senti na pele o poder do PT, eu senti na pele, esses caras me machucaram proximamente. Quem é inscrito há 1000 anos no canal sabe do que eu tô falando, entendeu? E por agir desse jeito, então eu consigo olhar a coisa pelo lado de fora. O que eu quero dizer com isso? Ó, deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Ó. Tenho 2 quadrinhos aqui, ó. Nesse quadro aqui está em cima o fã do Bolsonaro. Nesse outro quadro aqui está o cara que odeia o Bolsonaro. E sabe onde eu estou? Eu estou daqui de cima olhando os dois. Eu não sou um cara que é contra o governo, eu não sou o cara que é contra o Bolsonaro. Eu sou um cara que sabe fazer a divisão entre governo e Bolsonaro. Porque aqui no Brasil, filhão, existe exatamente isso. De um lado você tem o Bolsonaro, do outro lado você tem o governo. Quando você fala que alguém é contra o governo, quer dizer que ele é contra todo mundo que está lá, porque o governo não é só o Bolsonaro. No governo está Rodrigo Maia, Gleisi Hoffmann, está o Moro, está a Damares, entendeu? Está o Paulo Pimenta, está todo mundo junto ali, misturado. Isso é o governo. O Bolsonaro, ele é só o presidente do Brasil. Eu sou o cara que, por estar olhando de cima, eu sempre tive mais do lado do Bolsonaro do que o próprio pessoal que se considera bolsonarista, que chama o presidente de Messias, não porque ele tem no sobrenome, sim porque ele acha que ele é o novo Jesus. E é por essas e outras que eu, por estar sempre do lado dele, eu posso ver a coisa de um ângulo diferente. Ontem, ele fez uma das lives que ele sempre faz, e ele mandou um recado pro Nando Moura, entendeu? Aí eu fico pensando, hoje eu tava conversando até com o Neto, que é inscrito do meu canal, ele veio aqui de manhã, a gente tava tomando um café e trocando ideia, eu falei assim pro Neto, falei, Neto, você acha mesmo que o Bolsonaro assistiu o vídeo do Nando Moura? Alguém consegue imaginar que o Bolsonaro senta numa cadeira e pega o celular e começa a tuitar? Esse homem, ele dirige o Brasil. Olha o tamanho dessa porra de país, mano. Isso aqui não é só um país, isso aqui é um continente, mano. Esse país é enorme. Você acha mesmo que o Bolsonaro não deve ter tempo nem de cagar? É por esses outros que ele zoou outro dia, falando que tem que cagar dia sim, dia não, porque ele não deve estar tendo, deve ser a própria realidade dele que ele expôs. Porque eu aposto que o Bolsonaro tá cagando e alguém bate na porta assim, ó. Ô Bolso, precisa que você assine isso daqui, ó. Precisa que você diga alguma coisa sobre isso. Essa é a vida de presidente. Sabe como eu sei que essa é a vida de presidente? Entendeu? Porque eu sou um cara que trampo com sucata, porque você que de repente chegou agora, você deve achar que eu não faço porra nenhuma da vida. Porque às vezes até o cara que já me assiste uma cota acha que eu vivo de YouTube. E não, eu vivo de ferro velho, certo? O YouTube até hoje só paga o meu rolê. Agora que ele tá começando a pagar uma continha ou outra, mas até hoje o YouTube só pagou o meu rolê. Eu sempre usei o YouTube como um lado B de se ganhar dinheiro. Ou seja, eu pego um pérolas da sucata e faço 1000zinho num dia. Entendeu? É assim, ao vivo eu ainda faço isso. Mas ganhar dinheiro do YouTube plataforma, só paga o meu rolê, mano. Entendeu? E eu tendo essa vida de... hoje em dia eu trampo com sucata até meio-dia,
Da meio-dia em diante vai almoço, descanso e live. É assim que funciona o canal do Negão, certo? Tem dias em que eu faço um vídeo gravado que nem agora e tem dias que não. E aí o cara acha que eu só vivo só de YouTube. Não é assim. O Bolsonaro é a mesma coisa. Se eu, às vezes, não lembro quem foi um inscrito que falou comigo, ou não lembro, sei lá, às vezes eu esqueço o nome de cliente. E às vezes na live eu esqueço até as coisas que eu tô falando. E eu trabalho isso com os meus inscritos vão me lembrando. Porque a minha vida é corrida. Se a minha vida de sucateiro é corrida, você imagina do presidente da República. Eu aposto e ganho que alguém chegou nele, provavelmente os filhos, e disse assim: porra, mano, o Nando Moura tá falando de você e tal, não sei o que. E o Bolsonaro deve ter dito assim: quem é Nando Moura? E não é porque ele tá querendo zoar o Nando Moura. Eu aposto e ganho que ele realmente nem lembra quem é o Nando Moura. E sabe por quê? Porque eu, às vezes, não lembro o nome do cara com quem eu conversei, tipo, 2, 3 dias antes, porque é muita gente. Às vezes é inscrito aqui e fala assim: pô, negão, você lembra de mim e tal? Aí eu falo: mano, desculpa, eu não lembro. Aí o cara: pô, mas eu fiz um comentário lá no dia lá, você até respondeu. Eu falei: meu amigo, cada vídeo meu são 300, 400 comentários. Entendeu? Eu gosto de... por que os meus vídeos têm tanto comentário, apesar de não ter tantas visualizações? Porque eu respondo os comentários dos meus inscritos. Eu gosto dessa troca de ideias. Eu gosto de trocar ideia. Olha só o comentário que eu recebi. Vim ver esse comentário hoje de manhã. Anteontem eu fiz uma live falando justamente do Nando Moura, que a galera tava chamando ele de isentão, certo? Aí eu fiz até o título zoando, tal, que era Isentão Moura. Aí fui lá, fiz um vídeo sobre ele. Aí ontem eu fiz um vídeo falando sobre aquela treta que deu entre o Fefito e o Alba. Aí o cara ontem me coloca assim: Bolsonaro humilhou o Nando, mandou na lata a real e deixou o careca sem rumo. E ainda disse: ou você confia ou não confia. E aí, vai continuar do lado do Nando e dos isentões, ou vai ficar do lado do Brasil e do governo? Tá vendo? Isso aqui é o tipo do imbecil que não consegue fazer a diferença entre o presidente e o governo. Sendo que nessa mesma live, nesse mesmo trecho em que ele está citando, o próprio Bolsonaro diz o que eu já disse aqui 1 milhão de vezes, inclusive antes da campanha, certo? Que é o seguinte: você está colocando o Bolsonaro lá, mas ele não é um ditador. Ele não pode chegar com uma escopeta na mão e um pé na porta do Congresso, nem do STF, nem de porra nenhuma lá. Quando vocês têm que saber votar nos deputados, nos senadores, porque esses caras é que vão ajudar ou fuder com o presidente. É simples assim. É a lição mais básica que existe sobre política, certo? Mas alguém entendeu? Não, porque senão o Frota, por exemplo, não teria sido eleito. E ele aqui é o exemplo mais raso, porque ele pelo menos é o exemplo de um famoso que não fez porra nenhuma. Muito pelo contrário, se vacilar, atrapalhou. Entendeu? E muitos de vocês aí que vinham com a camiseta do Bolsomito, não sei o que, muitos de vocês votaram em gente assim só porque abraçou o presidente. Eu tô mentindo? Eu tô falando alguma mentira? Quantos estão pulando do barco? Esses dias mesmo eu fiz um vídeo falando dos ratos que estão pulando do barco. Olha só como é as coisas, né? Aí eu respondi pro cara, é bom falar também a resposta, ó. A minha resposta foi assim: eu não costumo nem responder esse tipo de maluco, entendeu? A minha resposta foi: chegou agora no meu canal e acha mesmo que não estou do lado do Brasil? Não reconhecer que o Nando Moura tem parte importante para essa realidade que temos é o mesmo que dizer que o próprio Bolsonaro não tem. Afinal de contas, ele podia muito bem, depois da facada, ter jogado tudo pro alto. Nunca fui bolsonarista. E por causa disso, sou quem mais defende o Bolsonaro, não o governo. Sou quem mais defende o Bolsonaro, apenas porque ele fecha com os pensamentos que eu tenho. Mas fecho com ele, e não com o resto da corja que gente fanática, tipo você, colocou lá. Outro dia fiz um vídeo sobre os ratos fugindo do barco. Mas como você chegou agora, não deve saber. Mas obrigado pelo seu comentário, pois me deu assunto para um vídeo. É exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, certo? O Bolsonaro, ele é o presidente da República de um país democrático. Ele não é o presidente da República de um país socialista, onde se ele disser corta o cabelo retinho, você tem que cortar o cabelo retinho. Porque eu sei que tem muito maluco que é fanático pelo Bolsonaro, ele pensa assim, porque eu vou em manifestação e eu vejo o carro lá dos caras loucão, e eles são sempre com esse discurso: tem que matar, tem que fazer, tem que fechar o Congresso, tem que meter a porta do STF, tem que fazer pelotão. Eu sei porque eu vejo.
Graças a Deus ali é sempre tiozinho que tá ali, e é sempre tiozinho que tá bebendo as palavras dos caras, não é nem a galera mais jovem. Então, de repente, você chegou no canal do Negão e está esperando, sei lá por qual vídeo você chegou, e está esperando sempre um posicionamento meu do tipo, presidente, abraça aqui, não sei o que lá. Eu normalmente estou falando bem do Bolsonaro, por quê? Não porque eu sou um bolsonarista, e sim porque ele fecha com as coisas que eu penso. É por esses outros que eu já fiz vídeo falando bem da Damares, é por esses outros que eu já fiz vídeo falando bem do Moro, é por isso que eu já fiz vídeo falando bem esse que tem o nome mais difícil, que é o da educação, o Weintraubs, entendeu? Por quê? Porque eles fecham com os valores que eu tenho. Os meus valores de conservador, os meus valores com os quais eu crio meus filhos, os meus valores com os quais eu compartilho com os jovens que me assistem. Os jovens de verdade, os jovens que querem alguma coisa da vida. E não os jovens que se escondem atrás de um desenhinho animado aí, paga de machão. Certo? Os jovens que eu trombo na rua, que dizem assim, caralho, Negão, aquela parada que você falou ali, firmeza, mano, porra, mudou meu pensamento, porra, eu tô conseguindo tal. Entendeu? Porque já teve jovem que chegou em mim e disse assim, nossa, Negão, outro dia você falou numa live que você tem um amigo que é esquerdista raiz, do tipo Lula livre, como é que você consegue trocar ideia com ele e tal, não sei o que. Eu fui lá e expliquei. Falei, sabe como eu consigo trocar ideia com ele, filhão? Porque esse daqui não é um mundo binário, esse daqui não é um mundo só de um. Agora eu falei binário, agora eu fiquei na dúvida se o binário tá certo nesse contexto, mas tudo bem. Estão chamando até o Caio de isentão. O Caio Coppola, que até outro dia era endeusificado por toda a direita e de repente, do nada, ele virou um isentão. Tem vídeo meu que tem 10 mil acessos e 3 mil likes. E quando você vai olhar os comentários, é todo mundo falando que eu errei. Negão, você errou isso, você falou besteira aqui, você não sei o que. Sabe por que eu consigo isso e os outros youtubers não conseguem? É sempre o filho da puta, vai se fuder, você não sei o que lá. Porque eu não alimento os fanáticos. Eu alimento a galera que sabe trocar ideia. Não interessa se é de esquerda, de direita, se é de baixo, se é de cima. Entendeu? Eu consigo trocar ideia com essa galera e muitas vezes eu tenho que fazer um novo vídeo dizendo, puta, caguei. Caguei, errei, fulano botou na minha cara aqui que eu errei e dou até a capivara do fulano, o nome do fulano. Entendeu? Sabe por que eu também não posso alimentar os fanáticos, apesar dos fanáticos darem muito lucro e dão lucro pra caralho? Pergunta pro Frota se os fanáticos não dão lucro. Entendeu? Eu não posso alimentar os fanáticos porque, ao contrário dos outros canais que o cara, ninguém sabe onde o cara vive, ninguém sabe, só sabe que ele liga uma câmera e pá, eu não, eu sou o cara que faz churrasco pros inscritos, certo? Eu sou um cara que todo mundo sabe onde eu tô. Eu não tô escondido, muito pelo contrário, mesmo porque, como eu já disse, o YouTube não é o meu plano A, o YouTube é o meu plano B. Então, por ele ser o meu plano B, todo mundo sabe onde eu tô, porque amanhã ou depois eu vou vender alguma coisa aqui. É assim que o Negão faz dinheiro. Não é alimentando os fanáticos para que os fanáticos fiquem engordando a minha conta. Beleza? Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Desculpa, mas no canal do Negão não tem lugar para fanático. Só tem lugar para quem sabe trocar ideia. Firmão? É nóis.